Gente, tudo bem com vocês? Como é que estão aí nessa noite? Preparados para a gente começar a nossa conversa hoje aqui? Bom, super feliz de ver aqui que a gente tem já 45 pessoas aqui. Só para Gláucia e Nazareno saberem, as pessoas vão entrando aí nos 5 primeiros minutinhos, 10 primeiros minutinhos. Enquanto isso, eu começo a dar as boas-vindas aqui também para a galera e, enfim, uns lembretes de sempre para a gente ir adiantando o expediente e também não comer muito tempo da nossa conversa com essas coisas. Então, gente, bem-vindos aí, boa noite a todas, todes e todos. Feliz de ter vocês aqui com a gente mais uma noite. Feliz de ter Gláucia e Nazareno aqui com a gente para falar sobre transporte público e interseccionalidade. Muito legal. Já já eu apresento os dois. Mas, enquanto isso, gente, lembretes iniciais, né, da gente aqui. Lembrem de conferir o nome de vocês, o nome de usuário, tá? Lembrem de conferir se o nome de vocês está correto. Isso você faz clicando em participantes. Aí participantes vai abrir uma listinha de pessoas e aí uma das primeiras pessoas que vai aparecer é o seu nome de usuário, com entre parênteses eu ou me. E aí confere se está certo. Se não tiver, coloca o mouse em cima, clica nas reticências e escolhe renomear e coloca o nome correto. Isso é importante porque a gente gera automaticamente a lista de presença a partir dos nomes de usuários que estão aqui na sala com a gente. E eu não sei quem é Samsung Galaxy A29. Então, lembrem de renomear isso, tá? Outra lembrança também é que a gente sempre grava as nossas aulas, tá? E estamos tentando sempre disponibilizar ela com no máximo uma semana. Lembrando que a gente tem aula hoje, aí tem um tempo de baixar, editar, subir no canal do YouTube, por isso até uma semana depois a gente disponibiliza, beleza? Tá tudo na playlist, cujo link está no documento orientador atualizado na pasta da turma, tá bom? E, além disso, estamos aí chegando na reta final do nosso curso, né? Essa é a penúltima semana, a gente tem hoje, quinta e a próxima terça-feira de aula, então lembrem também de fazer as atividades, né, que a gente está, os desafios que a gente lançou. O principal deles foi, primeiro, teve a playlist, né, que muita gente já colaborou, fiquei super feliz. Inclusive, as músicas de hoje não fui eu que coloquei, foram outras pessoas que já colocaram na playlist para a gente ouvir. O segundo desafio, também muita gente já fez. Eu vou até compartilhar aqui a tela daqui a pouquinho. Muita gente mandou no grupo da gente fotos, né, em relação aos obstáculos que enfrentam no dia a dia para caminhar pela cidade, para usar a bicicleta na cidade. Aí já já eu vou mostrar um pouquinho para vocês essas fotos também. E aí a gente tem lançado esses desafios, tá? Na quinta-feira a gente vai lançar o último desafio, tá bom? Então hoje ainda não tem, quem ainda não fez os 2 primeiros, corre para fazer os 2 primeiros, e aí na quinta eu lanço o último. Belezinha, gente? Legal. Aproveitando aqui, antes de apresentar Glaucio e Nazareno, só para também eles verem um pouquinho o que vocês já têm produzido, vou aqui compartilhar a minha tela para vocês só darem uma olhada nas fotos que a galera andou mandando aqui no grupo de Telegram. Tá dando para ver a foto aí para vocês? Tá? Legal. Juliana mandou essa, mostrando que tem obstáculo no meio da calçada. Aí tem calçadas que estão sempre meio quebradas, molhadas, tem carro parado em cima da calçada, tem poste no meio da calçada nas nossas cidades, tem muita rua sem pavimentação e sem qualquer tipo de calçada, ou que não tem nenhum anteparo e que oferece perigo, às vezes, das pessoas caírem, sem calçamento, oferecendo risco, com obstáculos, às vezes, no meio da rua.
e que as pessoas andam no meio da rua porque também não tem calçada e ainda tem os obstáculos. Aqui, foto de uma idosa tendo que subir uma escada enorme de andador, então, para chegar na sua casa, a escada aqui, como é que é, a dificuldade, ainda mais com motos paradas lá embaixo porque não conseguem subir, obstáculos que impedem, e mesmo a descontinuidade de calçada, coisas quebradas, com bastante mato e desnível. Então, a gente vai vendo aqui que a cidade vai oferecendo vários obstáculos, né? Esse daqui também alguém, eu acho que foi Bárbara que tinha colocado em lugares que não tem banco para as pessoas sentarem em espaço público, acabam tendo que sentar nas escadas. Esse daqui foi um exemplo legal que mandaram de um lugar que fizeram no bairro para tentar receber pessoas. Mais ruas também com dificuldade de pavimentação, desnível na calçada. Olha que degrauzão enorme entre uma coisa e outra, o perigo que isso é para andar, com postes bem no meio da calçada que não passa uma pessoa nem por um lado nem por outro. Rodovias aqui, tinha colocado o Rodoanel, que não oferecia acesso para transporte público para os moradores desse bairro aí, que fica Lindeiro, ao Rodoanel, vizinho. Enfim, a gente vai vendo aqui que tem lugar para você descer de bicicleta, ou com carrinho, ou cadeirante, mas que está bloqueado pelo... Esqueci o nome disso. Desse negócio amarelo aí, gente. Esse negócio amarelo que me fugiu o nome. Enfim, gente, vocês vão vendo aqui que os desafios são comuns a muitas cidades do Brasil. A gente teve aqui desde Recife, a gente teve Vitória, aí aqui carro parado na ciclovia, na ciclofaixa. Enfim, teve muita coisa legal que a galera mandou e que deu para ver que os desafios são compartilhados pelas mais diversas cidades, com maior ou menor nível, com algumas delas até um pouco melhor do que outras, mas em muitas ocasiões os desafios são semelhantes. Então vou parar aqui o compartilhamento. E aí foi muito legal a participação de vocês, gostei muito das fotos. Depois a gente vai baixar essas fotos que vocês mandaram e fazer uma pasta dentro da pasta da turma para vocês poderem ter acesso a essas fotos também num lugar organizado. Beleza? Então, bom, gente, para a gente aquecer hoje o dia foi isso. Então, agora eu vou apresentar aqui os companheiros, o companheiro e a companheira que estão aqui hoje com a gente, que eu estou super feliz. Gláucia e Nazareno, que estão aqui. Então, Gláucia Pereira, para quem não conhece, é especialista em mobilidade urbana, com ênfase em pesquisa e dados. É fundadora do Multiplicidade e Mobilidade Urbana, que é um instituto que é fruto da vontade de se fazer pesquisas inéditas e necessárias, com robustez metodológica em prol de cidades mais humanas e sustentáveis. Gláucia é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo e mestre em Administração, com ênfase em métodos quantitativos também pela USP. Gláucia, muito bem-vinda e obrigado por ter topado o nosso convite para estar com a gente aqui hoje. Oi, gente. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. É um prazer poder compartilhar cada vez mais sobre mobilidade urbana. Como o Rodrigo falou, eu sou pesquisadora, então vocês vão ver que várias coisas que eu trago têm uma pegada mais da área de dados, mais da área de estatística. Eu queria pedir para as pessoas não se assustarem com isso, eu vou explicar tudo tranquilamente assim e mostrar para vocês como a gente tem bastante coisa para fazer, para avançar e para trabalhar cada vez mais com mobilidade, especificamente com interseccionalidade e com mobilidade sustentável, tá bom? Então, é um prazer estar aqui, eu espero que todo mundo curta a aula, aprenda bastante. Eu vou apresentar rapidamente, eu vou colocar a multiplicidade, mas é muito rápido mesmo, e vou já compartilhar os slides com vocês. Estou vendo as pessoas aqui no chat, é bom ver pessoas conhecidas, mas também é muito bom ver um monte de gente que a gente não conhece, que pode, né, propor aí novos relacionamentos, novos trabalhos. Então, isso é muito legal. Então, vou passar a maior parte do tempo com a minha tela compartilhada.
Tá, Gláucia, antes só de você começar, deixa eu só apresentar o Nazareno também. Claro! Que aí eu já apresento o Nazareno e aí depois a gente começa a conversa, tá? Então, obrigado, Gláucia, por estar aqui. E também temos Nazareno Afonso, que militante histórico aí também do Fórum Nacional da Reforma Urbana, que é o promotor desse curso que a gente está fazendo aqui também no Instituto Polis. E aí, Nazareno é arquiteto urbanista da mobilidade, mestre em estruturas ambientais urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Paulo. É artista plástico também, tem umas obras incríveis, gente. É diretor nacional do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos, o MDT, e membro da coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Seja bem-vindo aí, Nazareno. Obrigado por topar estar aqui com a gente hoje. Acho que você está no mudo. Então, eu queria dar boa noite a você, Rodrigo, a Gláucia, que a gente já conversamos um pouquinho antes, e a todos que estão aqui acompanhando. Para mim, vocês me colocaram numa saia curta, porque esse tema não é muito a minha praia, mas eu conheço a turminha aí do Polis, eu estou no Polis desde a fundação, né? E aí, de vez em quando, a gente passa. Então, eu vou fazer uma coisa meio diferente. Eu vou mergulhar mais a interseccionalidade, coloca os problemas da mulher, do negro, tudinho com a mobilidade das pessoas com deficiência, etc. Eu vou tentar viajar um pouco pelas soluções. Como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas que questionam, apontam quais os problemas? Eu vou por aí. Não tenho uma apresentação, vai ser no gogó, faz tempo que eu não faço isso, mas eu vou fazer hoje. Vamos ver se o pessoal vai gostar. Obrigado, Nazareno, por topar esse desafio. E aqui a gente coloca isso, aqui a gente coloca todo mundo para pensar junto. A ideia é, a partir da nossa contribuição que cada um traz, da experiência, a gente pensar junto justamente esses caminhos e soluções. E a gente aprendendo também, né, nesse caminhar. Então, obrigado, Nazareno, por ter topado. E agora, Gláucia, Nazareno... Então... Rô, você fechou o microfone. Ai, desculpa, eu fechei o meu microfone. Vocês ouviram até onde, gente? Não, você nem começou a falar, né? Ah, tá. Não. Nossa, que ótimo. Não, eu estava falando e ninguém me avisou. Que lindo. Não, ouvimos sim. Ouvimos sim, Rodrigo. Você ia terminar e aí você ia falar meu nome, não sei, pode concluir. Isso. Falando que eu tirei a minha, o Nazareno, da tela, agora é toda a sua aula, tá bom, Gláucia? Fica à vontade. Bem-vinda. Tá bom. Obrigada, boa noite. Vamos lá, então, gente. Vou colocar a minha tela para todos verem. Vocês estão enxergando, certo? Sim. Ainda não está no modo apresentação, mas estamos vendo. Agora tá. Então, vamos lá. Eu trabalho na Multiplicidade, que é um instituto de pesquisa do qual eu sou fundadora. A Multiplicidade, ela promove conhecimento e transforma pessoas para a construção de cidades melhores. Nós temos 7 valores que nos norteiam. São eles o conhecimento, tudo que a gente faz vai ter revisão bibliográfica, vai ter pesquisa, vai ter, de fato, uma entrevista com pessoas especialistas, a gente vai atrás disso. Inovação, tudo que a gente faz envolve inovação. Singularidade é um valor que é bastante especial para a gente, porque a gente não gosta de fazer coisas que outras pessoas estão fazendo. Transparência e coerência ajudam demais nesse mundo que a gente está vivendo, de que cada dia é uma coisa diferente, né? Então, ser transparente e coerente, de fato, facilita as nossas tomadas de decisão. Diversidade sempre esteve entre os nossos valores, a Multiplicidade foi fundada em 2017, e nos últimos 2 anos a gente adicionou o antirracismo como um valor bastante caro. Isso ajuda bastante, tanto a tomar decisão como a atrair as pessoas certas. E a gente faz o quê, né? A gente faz pesquisas inéditas, a gente faz
comunicação e divulgação científica, e a gente também dá cursos. E temos 4 linhas de pesquisa atualmente. A gestão da informação e mobilidade urbana, onde a gente fala de dados e como usar o potencial desses dados e informações disponíveis em prol de uma mobilidade urbana melhor. A gente fala bastante de bicicleta e suas mobilidades em geral. Se vocês entrarem lá no nosso site, vocês vão ver que a maioria dos trabalhos publicados são sobre bicicleta. A gente trabalha bastante com desigualdades sociais e mobilidade urbana, e a gente vai mostrar isso aqui hoje. E, na verdade, a desigualdade era uma linha de pesquisa à parte, mas virou tão transversal que tudo que a gente faz hoje, a gente fala de desigualdades sociais. E uma linha de readequação de velocidade para cidades humanas, onde a gente trabalha bastante a questão de visão zero e entender como, de fato, a gente pode reduzir as mortes no trânsito. Então, vamos lá falar especificamente, então, sobre o tema da aula, que é interseccionalidade. Eu sei que hoje já é a 5ª aula, né? Então, vocês já viram um pouco sobre o tema. Eu só vou repassar alguns conceitos para a gente colocar todo mundo na mesma linguajar e aquecer aqui, né? Então, por que a gente precisa falar de interseccionalidade e desses recortes sociais na mobilidade urbana? Depois eu vou criticar um pouquinho a questão do recorte, tá? Mas vamos lá. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, que vocês conhecem, tem 6 objetivos. O primeiro deles é reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. Daí, a gente percebe que a gente precisa fazer coisas que, de fato, vão reduzir essas desigualdades. Mas quando a gente olha a realidade, o diagnóstico que a gente tem é o seguinte: as mulheres são a maioria das usuárias do transporte público. Então, isso se repete em todas as cidades do Brasil. Então, a gente precisa, de fato, esse dado vem das pesquisas OD, a gente precisa, de fato, pensar que quando a gente está falando de transporte público, a gente está falando de uma maioria de mulheres. Então, as mulheres, quando a gente fala de transporte público, elas não vão ser um recorte, elas são a maioria. Então, de fato, faz sentido estudar a questão das mulheres no transporte público. Quando a gente está falando de posse de automóveis, por exemplo, a gente sabe, depois a gente vai detalhar esse dado também, que 70% dos domicílios formados por pessoas negras não possuem automóveis. Então, sempre que a gente estiver falando de uma política de restringir o automóvel, como diz a política de mobilidade urbana, a gente sabe que a gente vai estar falando de mexer com o status de pessoas, em sua maioria brancas, e sim, em sua maioria mais ricas. Então, isso é importante a gente trazer. E esse dado está publicado no Journal of Sustainable Urban Mobility, tá bom? Quando a gente vê, por exemplo, tanto por contagens como por pesquisa OD, que as mulheres são em torno de 10% das pessoas que andam de bicicleta, a gente está também tendo que questionar o porquê isso acontece. Então, não é simplesmente ir lá contar e parar por aí e dar isso como um dado, né? Como se fosse algo que não pode ser questionado ou mudado. Então, é um diagnóstico que mostra realmente que alguma coisa está influenciando diretamente essa questão social. E outro dado que a gente tem é da Pesquisas de Informações Básicas do IBGE, que é uma pesquisa que o IBGE faz todo ano, uma pesquisa que chama MUNIC. Ela tem características da pesquisa que são repetidas todos os anos, mas a cada ano o IBGE faz um rodízio temático para suprir diversos temas. Em 2017, o tema foi transportes. E essa pesquisa, quem responde não são pessoas físicas, são os governos. E nessa pesquisa, notou-se que 9% das secretárias de mobilidade eram mulheres em 2017. E esse número tem 5 anos, mas aparentemente não mudou tanta coisa assim, tá? Esse número é, na verdade, secretárias entre aspas, porque às vezes a mobilidade é um departamento, às vezes a mobilidade está junto com outras secretarias, mas é a esfera máxima que cuida de transporte, tá bom? Então, é por isso que a gente precisa, de fato, então, aqui tem
vários argumentos para mostrar por que a gente precisa falar disso. E também, lembrando que a gente não precisa falar só dos modos de transporte. Quando a gente está falando de um ecossistema de mobilidade, que a gente vai analisar essa interseccionalidade, a gente tem diversas oportunidades de fazer isso. Além dos modos de transporte que tem aqui, também tem a questão de cargas, que não está aqui, né? Lembrando que a mobilidade, a gente estuda o deslocamento de cargas e pessoas. Aqui, a gente tem também, quando a gente vai avaliar infraestrutura de transporte, a gente também pode ver questões sociais, como é que essa infraestrutura impacta diferentes pessoas. A gente também pode ver a questão de serviços, né, bicicletas compartilhadas, automóveis compartilhados, nas questões de pesquisa, de sensores, de registros administrativos. Como estão esses dados? As pessoas conseguem responder? São pessoas diferentes? Como tudo isso impacta? No território também, tem gente aqui que trabalha com urbanismo, que eu sei, então as questões territoriais também têm esses recortes sociais. As questões, enfim, de atualização de dados, né? Às vezes tem um dado original, mas alguma parcela da população não consegue atualizar dados. Enfim, em relação à participação social, partes interessadas, parcerias, organismos multilaterais, tudo isso, todas essas partes, dá para discutir questões sociais também, e em relação aos marcos legais também. Então, tudo que a gente fala que vai pautar a política pública, tem legislação, tem decreto, tem alguma norma, enfim, tudo isso influencia diretamente as possibilidades de análise de intersecção. Mas então, por que isso acontece, né? Por que de fato a gente chegou a falar de interseccionalidade? Então, vou passar rapidamente porque eu acredito que vocês já tiveram um pouco disso aqui, mas só relembrando. Então, a gente fala de marcadores sociais da diferença, ou seja, as pessoas têm características que vão impactar sobre a vida delas dependendo da sociedade em que elas moram, tá? Dependendo da quantidade da sociedade de onde elas vêm e do território que elas estão. Então, por que é importante? Então, os marcadores sociais da diferença variam, né? Com a história, com o território, com a cultura, com a conjuntura de cada país, tá? E atualmente no Brasil, a gente tem indícios que os indicadores que mais aparecem nos estudos são, e que mais de fato têm impacto, são classe, e aqui classe, depois a gente poderia ter um grande debate se renda hoje representa ou não essa classe, raça, cor, a geração, né, a idade da pessoa, sexo e gênero. Importante ter essas duas marcações aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, sexo aqui é uma questão biológica e gênero é uma construção social, tá? Então, gênero, raça e classe são construções sociais que constituem uma estrutura que organiza e regula as chances de vida de cada membro na sociedade, especificamente esses destaques. Mas lembrando, eu estou falando de Brasil, pode ser que você tenha um exemplo de um outro país que a religião da pessoa influencia muito, ou, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a pessoa ser de lá ou não, e ter o visto ou não, influencia muito. Então, dependendo da sociedade que você vai analisar a mobilidade urbana, os marcadores sociais da diferença vão variar, tá bom? Então, isso é importante a gente ter em mente. E aí, a gente chega na questão da interseccionalidade, que nada mais é que usar dois desses marcadores, pelo menos dois desses marcadores, e entender que a pessoa que tem dois desses marcadores, ela vai sofrer de uma forma diferente do que simplesmente a soma desses dois marcadores. É uma coisa diferenciada, tá? Ela é uma coisa singular, melhor dizendo. Então, uma mulher que ela é mulher e é negra, ela vai sofrer diferentemente de apenas ser mulher e de apenas ser negra, tá bom? E isso vale para todas as combinações. Quem cunhou esse termo de interseccionalidade e estudou muito sobre o assunto foi a professora Kimberly Crenshaw,
da Faculdade de Direito da Califórnia, tá? E da Colômbia também. Então, ela é uma pessoa extremamente ativa ainda com uma produção intelectual sobre isso. Então, sempre que vocês forem falar de interseccionalidade, essa é a principal referência. E aqui, então, para a gente trazer um exemplo de como isso nasce no Brasil, né? Então, aqui a gente tem a cadeira de Arruá, essa foto é de Salvador do século XIX, e aqui a gente tem claramente uma questão de gênero e raça juntos, né? Então, o que é essa cadeira? É reconhecida historicamente como um dos primeiros sistemas de transporte, e aqui a gente tem homens negros que podiam ou não ser escravos, levando uma pessoa, que no caso aqui é uma mulher branca. Então, isso é um evento histórico de transporte público que permite a gente discutir sobre isso até hoje. A gente então, acho que o grande objetivo da aula é a gente sair daqui tentando, de fato, essas diferenças, entender como esses marcadores sociais da diferença vão se juntar para dar uma situação singular para as pessoas, tá bom? E antes que vocês me perguntem, são só 2 marcadores, será que pode ser usar os 3 juntos nas análises? Vai complicar um pouquinho por questões estatísticas, e a gente vai falar um pouquinho de dados na sequência. Vamos lá? Então, vamos falar, então, de como olhar essa intersecção. Mas aí eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Todo mundo bastante atento aqui, por favor. Atentas e atentos. Primeiro, quando a gente está falando de gênero, a gente não está falando só de mulher. Então, gênero é uma construção social, tá? Então, estou cansada de ver debates sobre gênero que as pessoas chegam lá e falam mulher, 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 mulher. Não é. Existem questões de gênero, vou mostrar algum exemplo para vocês aqui, que não é só sobre mulher. E isso é importante porque a gente tem que entender que gênero faz parte da sociedade, pelo que não existem só 2 gêneros, e faz parte da sociedade, e a gente precisa que todas as pessoas discutam as questões de gênero em mobilidade urbana, tá? Então, vou dar um exemplo, mas só para adiantar, a questão dos homens negros motociclistas, é uma questão de gênero, de colocar, né, nessas características sociais funções como funções de entregadores. Então, essa é uma questão importante, tá bom? Então, a gente não pode sair daqui sempre... porque acontece muito, vai lá e tem um grupo de gênero e aí só dá mulheres falando das mesmas questões, e os homens acham que não é com eles. Não é assim que funciona, tá? Segunda coisa, quando a gente não tem dado, isso não é desculpa para não ter política pública, tá bom? Porque a gente sofre de vários mini apagões de dados, né, em diversas áreas, mas isso não justifica não ter uma política pública. Então, pesquisas OD no Brasil não tem dado de raça. Não é por isso que não vai poder ter política pública de raça na mobilidade, entende? Os dados do bilhete único não coletam dados de sexo, por exemplo. Então, não vamos conseguir fazer. Ou coleta dados de sexo no geral e não coleta no bilhete de estudante. Não vai poder fazer nada. Não é assim que funciona, tá? Só para vocês terem noção, a cidade de Curitiba, que é uma das mais reconhecidas pelo sistema de transporte público no Brasil, foi fazer a primeira pesquisa origem e destino deles em 2015 agora, bem depois que o sistema já estava funcionando. Ou seja, não ter uma pesquisa, falando de uma forma bem geral, não ter uma pesquisa origem e destino não justifica não planejar o transporte público, tá? E não significa que não é possível fazer. Mesma coisa aqui, quando a gente está falando de marcadores sociais da diferença,
Não é porque a gente não tem certinho dados de sexo, gênero, classe, renda, raça, idade, condições físicas, que a gente não vai fazer política pública, tá bom? Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, tem 2 leis que obrigam a ter dados de raça, tá? Para vocês saberem. A Lei 16.758 de 2018 do Estado de São Paulo, que torna obrigatória em todas as pesquisas e bancos e cadastros, nos públicos e privados, tá? E antes disso, teve a Lei 16.129 de 2015 na cidade de São Paulo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como usar esses dados para poder fazer análise, porque é isso, né? A gente está falando de interseccionalidade, mas faltam formas da gente, de fato, mostrar esses diagnósticos e saber o que fazer. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre gestão dessa informação, tem um trabalho sobre isso nesse caderno do BID e do MDR, que foi a Multiplicidade que foi responsável, está disponível tanto no site da Multiplicidade como no site do MDR, tá bom? E mais uma coisa, né? Sempre que a gente vai falar de dados de raça, é muito comum a gente ver pessoas querendo levar isso para a questão de classe. Então, qual que é a questão? Racismo é estrutural, eu acredito que muita gente aqui saiba o que é racismo estrutural, mas se não sabe, tem muitas referências. O professor Silvio Almeida da GV é uma figurinha fácil de achar sobre isso, né, na internet, e tem um livro dele também que chama Racismo Estrutural. Esse racismo estrutural, ele vai comprometer as análises e vai sempre levar, por falta de trato, por falta de traquejo de se falar de raça, vai se levar isso para a questão de classe. Então, é normal nos debates de transporte público a gente começar a falar que a gente precisa ter análises raciais, a gente precisa falar, e as pessoas começam, não, porque o pobre, o problema é que ele mora longe, o problema é que a economia está ruim, e as pessoas têm muita dificuldade de aterrissar todos os debates. Não estou dizendo que o debate de classe não é importante, obviamente é importante, mas a gente não pode tentar substituir um marcador social da diferença por outro, né? Então, quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente vai sim entender essas diversas camadas, tá? Então, isso é de fato bastante importante. E aqui, então, só para colocar todo mundo na mesma página, o Brasil tem hoje 212 milhões de pessoas. A autodeclaração de raça-cor, ela é uma autodeclaração, melhor dizendo, por assim definida, né? E tem uma questão que são 5 raça-cor que o IBGE coleta, não sei aqui se alguém já foi coletado pelo censo este ano, eu estou aqui na expectativa ainda. Então, temos preto, parda, indígena, amarela e branca, sendo que, por definição, os pretos e pardos somam os grupos dos negros, mas também é uma questão bastante relevante que sempre foi discutida, mas agora, nos últimos anos, ganhou mais relevância, que é que muitas pessoas indígenas se autodeclaram pardas e aí acabam somando ao grupo das pessoas negras. Nas análises que a gente faz aqui na Multiplicidade, a depender da situação, a gente trabalha com um grupo só de pretos, pardos e indígenas, mas isso depende muito da região do país que você está, se isso vai fazer diferença ou não, tá? No censo 2010, eram 51% de pessoas autodeclaradas negras, mas vocês precisam saber que, além dessa autodeclaração ser uma conquista do movimento negro, essa consciência racial vem subindo e vem subindo a autodeclaração também. Então, em 2019, com dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, da PNAD,
o número de negros já chega a 57%, e esse número foi antes de todos os eventos marcantes mundiais recentes, né? Desde do George Floyd nos Estados Unidos. Então, estamos aí na expectativa do que vai acontecer neste censo, tá? Então, agora que a gente está todo mundo na mesma página, vamos falar de transporte público. Bom, eu trouxe aqui 7 tópicos para a gente conversar, sendo que o último deles é uma sugestão de análise para vocês, tá? Eu coloquei tarefa aqui entre aspas porque não é tarefa, não combinei isso com o Rodrigo, vocês não precisam de fato mergulhar nisso, mas é uma coisa importante. Mas vamos lá, a gente vai passar então por esses tópicos, começando por viagens de cuidado, passando por tipos de trabalho, território, posse de veículos, essas questões das mortes no trânsito, importunação sexual e essa estrutura de transportes, tá bom? Então, tá tudo bem até aqui, né? Se não tiver, alguém escreve aí no chat, tá bom? Que eu vejo. Bora lá. Então, vamos lá. Viagens de cuidado. Como é que a questão das viagens de cuidado, de fato, impactam a vida, né? Então, viagens de cuidado são aquelas viagens que as pessoas fazem que o objetivo principal não era cuidar delas mesmas, né? Não era fazer algo por elas, era fazer algo por outras pessoas, né? Então, existe uma construção social de gênero que responsabiliza, em sua maioria, as mulheres pelos cuidados com a família, tá bom? E aí, isso é muito estudado, isso, de fato, vem ganhando corpo em várias conversas e teses, dissertações sobre gênero vão aparecer, né, as viagens de cuidado, mas a gente precisa dar um passo além, né? Alguma tentativa é feita para quem tentar usar dados quantitativos. Nas pesquisas OAD, origem e destino, tem a questão de uma variável que chama servir passageiro. Essa variável é muito mal coletada, assim, não tem muita profundidade, mas tem uma marcação lá que por exemplo, você vê lá uma pessoa de mais idade, adulta, já indo para uma escola. E aí a pergunta estava lá, servir passageiro. Significa que a pessoa, na verdade, foi levar alguém para a escola. Então, essa viagem é registrada como motivo escola para essa pessoa adulta, mas aí você tem que excluir lá, quando você vai fazer alguma análise das pessoas adultas, que ela não está indo de fato para a escola, ela está indo levar alguém, tá? E aí, como é que isso tem um impacto na vida da maioria das mulheres, né? Então, aqui a gente tem que entender que a gente precisa pensar nessa tarifa das pessoas acompanhantes, ou seja, que entra um outro marcador que essa pessoa tem alguém sob sua responsabilidade, né? Então, no caso aqui é porque a pessoa pode ser mãe, mas pode ser avó, pode estar cuidando do filho de outra pessoa, mas enfim, pode estar acompanhando uma pessoa idosa, mas são condições sociais que vão fazer com que essa condição, que é totalmente diferente de uma condição de uma mulher jovem que não está cuidando de ninguém. Então, essa é uma questão importante. Quando a gente fala tudo junto, gênero, viagens de cuidado, a gente tem que entender que nem todas as mulheres fazem viagens de cuidado, elas vão ter outras questões no transporte público, tá? Então, e como é que vai influenciar? Então, quando a gente está discutindo tarifa, por exemplo, a gente está falando que a tarifa está cara, essa tarifa está muito mais cara para outras mulheres com acompanhantes, porque muitas das vezes elas também têm que pagar a tarifa dessa outra pessoa. Então, é uma discussão que vai além só do custo de uma tarifa. Tem também a questão da integração, se as viagens que essa pessoa vai fazer servem para ela ou não. Às vezes ela tem que fazer viagens que não necessariamente ela vai conseguir, de fato, integrar por causa dos horários, tá? Essas viagens geralmente não são pendulares,
porque a pessoa está fazendo viagens que não é aquele tradicional casa, trabalho, trabalho, casa. Então, também pode acontecer de, nesses períodos, ter menos frequência, né? Porque o pico da viagem, os horários de pico, onde tem mais ônibus, são num pico masculino, no pico da viagem de ir para o trabalho e só voltar para casa. Mas, às vezes, meio-dia, às vezes 3 da tarde, não tem tanto ônibus assim. Então, as viagens de cuidado têm o transporte público também tem um impacto nas viagens de cuidado pela falta de planejamento e falta de frequência de ônibus em horários que não são o horário tradicional para esse trabalho. E a outra coisa é que muitas dessas viagens podem ser viagens mais curtas. Então, a questão de você gastar muito tempo esperando para depois poder entrar no veículo e depois para voltar, você tem que ficar mais tempo esperando, a proporção entre o espera e trecho percorrido é totalmente desbalanceada, assim. Então, quando a gente fala de viagens de cuidado, a gente tem que falar de muitas outras coisas que impactam nessas mulheres. Uma outra questão que acontece bastante, né? Então, indo para o nosso ponto número 2, é a questão de tipos de trabalho. Uma questão de, quando a gente está falando de pessoas mais pobres, pode ser que tenham menos trabalhos qualificados, mais operacionais, mais braçais. Então, no Brasil, a gente tem 6,2 milhões de trabalhadores domésticos, sendo que 92% disso são mulheres, né? E 65% são mulheres negras. Então, a gente tem uma questão... Aqui a gente está fazendo vários recortes, né? Um recorte do tipo desse marcador que é operacional, de escolaridade, mais um recorte de gênero, mais um recorte de raça, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Existem escritórios que trabalham, por exemplo, no horário comercial, só que o horário comercial não é dessas pessoas. Essas pessoas têm que chegar no escritório 6 da manhã para fazer a limpeza do escritório. E como é que elas vão chegar lá? Com um ônibus lotado, num horário que tem menos ônibus, e elas vão sair num horário das 15 horas, que também é o horário que vai ter menos transportes. Então, assim, você tem um impacto direto do planejamento de transportes que não é feito para essas pessoas nessa questão interseccional. Aqui eu trago um exemplo que não é especificamente de transporte público, mas só para passar, é um trabalho que a Multiplicidade fez para a Aliança Bike sobre quem são os entregadores de aplicativo de bicicleta. A gente fez esse trabalho em 2019, quando deu o boom desses aplicativos, e no caso foi feito em São Paulo, com 270 pessoas, 71% das pessoas entrevistadas eram negras, eu vou corrigir, 71% eram negros, porque em sua totalidade eram homens que a gente entrevistou, porque a gente acho que conseguiu encontrar 2 ou 3 mulheres só, e sendo que em São Paulo, 36% das pessoas se autodeclaram negras, pelo censo, né? Então, na verdade, você tem o dobro da incidência, né? Você tem o dobro do esperado em relação à raça. Em relação ao território, a gente vai ter sempre a questão nas grandes cidades brasileiras, exceto algumas exceções, como o Rio de Janeiro, que pelo processo de urbanização no Rio, você vê mais misturada a questão racial, mas aqui trazendo exemplo de São Paulo, a gente tem população negra morando nos extremos da cidade, trabalho no centro da cidade, tá? Acho que é um dado que muita gente aqui conhece, não vou me perder tanto nisso, mas é isso. Tem uma questão também que vai sempre correlacionar a questão territorial com a questão das grandes distâncias que são precisas percorrer, mas questões de classe e moradia nos extremos da cidade. Aqui também é um trabalho que a Multiplicidade fez com o ITDP, que chama Sensibilidade das Variáveis Sociodemográficas na Mobilidade Urbana, que é exatamente sobre interseccionalidade, exatamente sobre como a gente faz para analisar todas essas variáveis conjuntamente. Esse trabalho está tanto no site da Multiplicidade como também no site do ITDP,
E aqui a gente vê uma análise de todas as capitais brasileiras, vendo a diferença entre em torno da infraestrutura cicloviária por sexo e raça. Então, a gente vê que a linha do meio, onde está aí esse zero em negrito, que é a linha do meio, seria o esperado, tá? Então, todo mundo que está à esquerda significa que tem menos representatividade perto da infraestrutura cicloviária. E todo mundo que ficou do lado esquerdo aqui são mulheres negras e homens negros. E do lado direito, mulheres brancas e homens brancos. Isso aqui tá só para vocês verem que é sistemático. Quando a gente fala que uma coisa é sistemática, que é estrutural, é disso aqui que a gente está falando. A gente está falando de algo que se repete, e aqui se repete em todas as capitais. Passando para o quarto tópico de posse de veículos, que eu citei, né, o trabalho tá publicado aqui no Journal. Esse aqui é sobre a quantidade de veículos por domicílio, tá? Tanto de automóvel, vamos falar aqui de automóveis, em domicílios. Então, no Brasil, 54% dos domicílios não têm automóveis. Até aí, tudo bem, é um meio a meio, a gente já sabia. Agora, quando a gente usa esses dados foram retirados da POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE. O IBGE fica na casa da pessoa, vendo tudo que a pessoa tem e gastou por uma semana, e dá para tirar esses dados de lá, tá? E aí, quando a gente agrupa os domicílios em domicílios formados somente por pessoas negras, esse número vai para 70% que não tem, e das pessoas brancas, 38% que não tem, né? Então, a gente vê que quando a gente está falando de melhoria do transporte público, e obviamente as pessoas precisam fazer coisas na cidade. Então, aqui a gente está falando de posse de automóvel. Se essas pessoas não estão de automóvel, elas estão, de fato, fazendo suas viagens de transporte público coletivo, a pé ou de bicicleta, né? Ou de motocicleta. Mas a gente está falando, quando a gente está falando de melhoria do transporte público, a gente está falando de melhoria do transporte público para pessoas negras, que tem mais pessoas negras no transporte, apesar de a gente não ter especificamente lá nas ODs ainda essa variável, tá bom? Aí aqui sobre a desimportância, né, esse tópico das mortes no trânsito. Então, a gente tem no Brasil 33 mil mortes no trânsito, esse dado de 2020, e aproximadamente 35% são motociclistas. Por que eu estou trazendo as questões dos motociclistas aqui, apesar de a gente estar falando de transporte público? Porque a gente nota claramente uma fuga do transporte público para as motocicletas. Isso é gritante nos últimos anos. O transporte público vem perdendo passageiro e as motocicletas ganhando cada vez mais veículos nas ruas, né? Então, a gente tem 11,5 mil motociclistas mortos por ano, tá? A grande maioria desses motociclistas são negros e jovens. A gente consegue ver isso lá na base do DataSUS, tá bom? E aí vem a grande pergunta, que é quanto que o fato do Brasil ser acostumado a matar homens negros, e aqui eu estou falando do genocídio praticado pela polícia e por outras todas as questões que a gente vê aqui no Brasil. Então, quanto de fato do Brasil está acostumado a ver homens negros morrendo, e na sua maioria são homens jovens, quanto que isso influencia na adoção das ações de segurança viária? E também, nesse caso aqui, na melhoria do transporte público. Porque a gente todo mundo sabe o que tem que fazer, a gente tem que reduzir bastante as velocidades, a gente tem que priorizar o automóvel, a gente tem que melhorar o transporte público, mas a população brasileira em geral está acostumada a ver homens negros jovens morrendo, por isso que não sensibiliza, né? Na verdade, isso é uma hipótese. Eu tenho trabalhado cada vez mais tentando entender se isso, de fato, como é que a gente aprofunda essa questão. E isso, obviamente, reflete no transporte público. Aqui é número 6, tá? Acho que eu errei a conta. Então, sobre importunação sexual. Quando a gente fala de importunação sexual, a gente tem que entender só, né, o nome agora
sobre o que as pessoas achavam que era cantada, chama importunação sexual, tá bom? Tem uma lei específica para isso, desculpa, eu não trouxe o número da lei aqui, se alguém puder pôr no chat. Então, quando a gente começa a falar de transporte público e fala de importunação sexual, e que as mulheres sofrem importunação no transporte público, isso é obviamente um tema super sensível e gritante, caro, mas a gente sempre tem que ter em mente que a gente está falando de mulheres diferentes. A gente tem que sempre interseccionar esse olhar. Obrigada, Carol. A gente tem sempre que interseccionar esse olhar. Então, as mulheres jovens sofrem importunação sexual mais frequentemente, de formas diferentes. As mulheres negras sofrem de formas diferentes, mais frequentemente também. E as mulheres trans sofrem importunação sexual de outras formas. Então, a gente não está falando de uma mulher só. A gente está falando de várias. Por isso que a importância... eu sei que a questão aqui é puxar para cima, porque quem me conhece, quem é a primeira vez que está me vendo, assusta, assim, mas eu sempre digo, a mobilidade urbana, ela é urgente e a gente precisa tratar desses problemas sem papas na língua e resolvendo as coisas, porque a questão é urgente. E, por fim, para terminar, o 7º ponto, eu quero falar para vocês da estrutura de trabalho em transportes, né? Aquela questão que eu já falei da Monique, que tem poucas mulheres trabalhando com isso. E, para finalizar, eu quero mostrar para vocês uma plataforma da RAIS. A RAIS é um cadastro que o Ministério do Trabalho passa para as empresas e as empresas respondem todo ano. Eu vou pedir para a Bárbara colocar o link no chat para vocês poderem ter esse link, porque é um link feião assim, mas eu quero deixar para vocês, caso vocês queiram fazer análises exploratórias de interseccionalidade, eu vou compartilhar, deixa eu ver aqui, a tela 2, aqui. Me digam, por favor, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela da... Por enquanto, estamos vendo o PPT ainda. O slide 7/8. Então, só um minutinho. Deixa eu dar stop. Share. Estou terminando, tá? Tranquilo. Agora estamos vendo o painel de informações da RAIS. Isso, aqui está o painel de informações da RAIS. E aí, vocês vão ter aqui o último ano e tal, e aí vocês vão colocar o setor que vocês querem. Então, aqui eu vou colocar transportes, que é o último, tá? Aqui tem muita coisa para fazer. Então, o setor de transportes. Aí, na divisão, eu vou escolher transporte terrestre. Isso aqui é um prato cheio para quem quer descobrir tema de mestrado, tema de doutorado, saber números. E aí, ó, dentro de transporte terrestre, eu vou colocar transporte rodoviários de passageiros. Tem também transporte turístico, trens turísticos, essas coisas, mas transporte de rodoviários de passageiros. Aí, aqui na outra classe, eu vou colocar esse do meio, que é o dos passageiros com itinerário fixo. Tem também intermunicipal, né? Vou colocar o do itinerário fixo, que é o transporte urbano, que a gente conhece, né? E aqui tem o quê? Região metropolitana e municipal. Aí, vou deixar os dois juntos. E aí, a gente consegue ver aqui... Por exemplo, essa plataforma, as cores delas não são muito boas, mas vocês podem baixar os dados também. Isso aqui é só para fazer uma análise exploratória. E aí vocês vão ver que nesse setor todo, Brasil todo, não filtrei Brasil aqui, a gente vai ter 87% do setor formado por homens e 13% formado por mulheres. E aí, aqui tem a faixa etária, e a questão de raça-cor. O mais legal é que dá para filtrar. Então, por exemplo, eu consigo clicar aqui em todo mundo que tem médio completo. Se eu clico no médio completo, ele refaz os outros gráficos. Então, né, era 87 para 13. Aí, então, no ensino médio completo, ficou mais ou menos a mesma coisa. Caiu pela metade, 43 para 7. Então, eu vou desclicar aqui.
e vou, por exemplo, querer saber do nível superior, superior completo. Então, de quem tem superior completo, essa proporção de 1,5 para 1 já mudou um pouco. Então, tem mais mulheres com superior. E aí vocês conseguem ir brincando com essas interseccionalidades para tirar temas para vocês, de fato, conseguirem pensar sobre isso, tá bom? E, então, nossas considerações finais. Então, sempre analisar esse olhar interseccional para resolver as questões de mobilidade urbana. Ou seja, a gente vai resolver as questões de mobilidade, a gente não vai resolver o mundo, mas se a gente tiver esse olhar, a gente consegue melhorar as questões de mobilidade. Fazer esses estudos, né, não somente como estudos e análise de recorte, de fato, são pessoas que são essas pessoas. A gente não está simplesmente olhando temas só para fins acadêmicos. E sempre lembrar que a mobilidade urbana deve servir para a redução das desigualdades sociais. Então, fica aqui o meu contato. Todas as nossas redes são @multiplicidade-mobilidade. E o site é multiplicidademobilidade.com.br e o meu contato é @ipmmu.com.br. IPMMU de Instituto de Pesquisa Multiplicidade e Mobilidade Urbana. Tá bom? Obrigada, fico à disposição. Estourei acho que 1 minuto só. Imagina, Gláucia, sem problema nenhum, que prazer. Bem que a galera tinha falado, em outras aulas você tinha sido já citada por pessoas convidadas e convidados que vieram e falaram que ia ser muito bom essa conversa, e realmente foi. Trouxe muita coisa para fervilhar, inclusive eu gostei da tua ideia da galera mexer nessa raiz depois como desafio para casa. Gostei, vamos pensar nisso direitinho. Obrigado, Gláucia. Obrigada. Bom, agora, Nazareno, vamos conversar, entrar você agora aqui na roda, e aí agora é com você, para você trazer um pouquinho do que você falou das questões que você queria levantar, de pensar soluções e tal. Estamos aí contigo, e aí depois a gente vai fazer um momento de interação com a galera. Vai lá, Nazareno. Você está no mudo, Nazareno. Tem uma... saiu. Então, a todos, todas, estou aqui. Eu tenho atuo na mobilidade há muito tempo. Entrei como estagiário no metrô de São Paulo e tive uma trajetória bem... eu estou numa trajetória bem até 2005, quando eu me aposentei do metrô. Mas aí, antes disso, eu fui participando de formação de várias organizações não governamentais, entre elas o próprio Polis, Instituto da Mobilidade Sustentável, e agora eu estou no MDT, que é o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. Então, vamos começar, como a Gláucia fez, falar de onde é que eu estou trabalhando, para vocês terem ideia qual é. O MDT ele foi formado em 2003, junto com a Frente Parlamentar do Transporte Público. Com que intuito? Na época, a gente estava defendendo que os recursos da CID, combustível, viesse uma parte para o transporte público. E a outra coisa era o barateamento das tarifas. Isso eu estou falando de 2003, só para vocês terem ideia, né? Então, nós começamos com essa briga e terminamos chegando nessa ideia de criar esse a gente chamava Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos e Todas. E isso em 2003. Foi um desafio porque a gente resolveu fazer um instituto que juntava atores bem diferentes um do outro. E, muitas vezes, eles se colocavam meio como adversários. Então, quando você fala com movimento social, falar de empresário de ônibus é um ódio total.
e os dois estão aqui dentro do MDT. A gente tem as 5 principais centrais de movimentos populares, temos representação das centrais de trabalhadores de transporte, vamos ter aí os empresários de ônibus estão dentro do MDT, tem representação de associações de bicicleta, de andar a pé, né? Então, órgãos públicos municipais, né? Federações de engenheiros e arquitetos, aí temos lá dentro o setor metro ferroviário, temos as consultorias que atuam no transporte público. Então, só para vocês terem ideia, quando eu comecei isso na época, eu digo, tudo bem, estamos na briga, eu acho que vai durar uns 2 anos. Só que isso aí ele foi. Em 2016, nós, até 2016, a Associação Nacional de Transporte Público dava a base legal para a gente existir. E em 2016, nós nos tornamos uma organização formal, uma organização não governamental. Até lá, a gente era uma articulação política. Então, desde 2016, nós somos uma ONG, nós temos uns 40 diretores, mas temos uma estrutura de gestão muito pequenininha. Na prática, é eu e o secretário executivo. E aí, esse pessoal que trabalha no Conselho Diretor vai nos ajudando num projeto e outro, né? O eixo de atuação nosso em primeiro lugar, mobilidade sustentável para todos. Então, a gente não atua só em transporte público, nós vamos atuar nesses outros, em bicicleta, andar a pé, todos fazem parte do MDT. O eixo, a briga grande nossa é que haja investimento permanente em transporte público. A gente, desde a nossa fundação, nós estamos nessa batalha imensa que é o baratear as tarifas. Nós temos um item que a gente acha estruturante, que é a democratização do espaço público da via. O que quer dizer isso? Se qualquer um de vocês andarem pelas cidades, vocês vão dar conta fácil que as ruas são ocupadas pelos automóveis. E essa ocupação, para vocês terem uma ideia, é de 80% a 90% para o automóvel. E nós lutamos muito para a Lei da Mobilidade Sustentável, que é a Lei 12.587, e lá a gente colocou um item que é uma briga desde 2012, a gente não avança muito, era que o sistema viário fosse ocupado proporcional ao que você transporta. O automóvel, com exceção de Brasília, que chega a 42%, a maior parte das cidades é entre 20 e pouco, 30% é o que o automóvel transporta de pessoas. E nós temos brigado muito que a gente acha que o resto entra a parte do transporte público, entra as bicicletas, entra o andar a pé, que é bastante, ninguém imagina, mas é uma... E aí a nossa briga é que o sistema viário fosse democratizado. Vamos radicalizar, eu gosto de dar umas radicalizadas para as pessoas entenderem, dizer que ao invés de a gente brigar para faixa exclusiva de bicicleta, de ônibus, aumento de calçada, a gente poderia reservar os 30% para o automóvel. Se a gente reservasse 30%, no resto a gente ia resolver tudo. Transporte público, bicicleta, andar a pé. As cidades ia ser cidade das pessoas e não cidade dos automóveis, como é hoje. Não é? E aí, então, essa bandeira do MDT ela é bem estrutural para nós, né? A outra é defender que o transporte público com desenvolvimento tecnológico, agora, em respeito ao meio ambiente, agora a gente já começa a ouvir muito isso, né? Que são a discussão para que o transporte fique eletrificado, que os combustíveis limpos ocupem o espaço, e a gente vai reduzindo o diesel e outras coisas.
e a integração entre as políticas de mobilidade urbana e de ocupação do solo. Essa é muito estrutural também, porque então, isso que eu queria abrir a conversa falando do MDT, porque o nosso foco é o tempo inteiro buscando fazer com que essas entidades todas que atuam no MDT, a gente possa ter uma política unificada. E é muito divertido, às vezes. A gente já fez alguns encontros que aí o pessoal de bicicleta, movimento popular, disse: uai, eu estou na mesma sala junto com o empresário de ônibus, como é que essa reunião pode dar certo? E nós temos, a gente sempre fala que os segmentos podem não gostar de empresário de ônibus, mas eles operam mais de 80% do transporte, mais de 80% das pessoas pelo modus motorizado. Então, isso aí posto, eu fui convidado para vir falar sobre a transporte público e a interseccionalidade, que eu preciso aprender até a palavra direitinho, e foi um belo desafio. Então, eu tive de estudar, fiquei uns dias aí estudando, vendo muitos vídeos, e eu cheguei à seguinte conclusão, que se eu for falar alguma coisa sobre interseccionalidade depois que a Gláucia falou, pode ser que eu comece a chover no molhado, né? Porque ainda tem algumas outras abordagens, mas é basicamente isso que ela falou. Né? Eu vi várias outras apresentações, mais radicalizadas de um lado, do outro, mas onde eu trabalhei mais é na questão das pessoas com deficiência, que aí a gente envolve mais coisa ainda, né? Porque pessoa com deficiência, você vai ter uma diversidade imensa e você vai ter também, seja de gênero, seja de sexo, uma variedade muito grande. Então, a primeira briga que eu já coloco aqui é essa questão da pessoa com deficiência, né? E aí eu venho falar para vocês o seguinte: eu queria desenvolver a minha fala com vocês falando mais o seguinte: os problemas estão postos, mas e aí? Como é que é as soluções? As soluções vai ser quando o poder público estiver mais negros e mais mulheres, e aí as soluções vão nascer, ou a gente tem de começar desde já, sabendo dessas diferenças todas, dessas opressões, dessa desigualdade, como é que a gente pode construir políticas públicas? E a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência é um exemplo. Quer dizer, a gente está brigando há um tempão para começar a ter leis, e a gente foi conquistando. Quando eu digo a gente, porque eu estou envolvido muito com essa luta das pessoas com deficiência. Quando eu comecei a luta, eu só tinha dores. Depois aí eu tenho hoje uma prótese no joelho esquerdo e uma prótese no direito, né? Então não estou no movimento porque essas próteses me dão uma mobilidade muito significativa. O duro é quando eu não tinha essas próteses, né? Mas o que eu queria dizer é que foram conquistadas muitas leis que obrigam o Estado a promover. Mesmo assim, é uma luta terrível. Se a gente pegar as fotos que vocês apresentaram, a gente vai ver o que são as ruas. Em primeiro lugar, aquilo que eu falei. A lei diz que você tem de ocupar ela proporcional ao que você transporta. Em São Paulo, um dos maiores movimentos é pedestre. E você não tem nenhuma política para o pedestre, quando a gente vai ver. Se a gente for atrás, nem para pessoa com deficiência. Tanto que a gente ficou brigando um tempo para a gente ter apenas alguns corredores, que a gente chama corredores acessíveis, onde nesses corredores fosse garantido o mínimo para uma pessoa com cadeira de roda
se deslocar, ou um cego conseguir atravessar uma via. Quer dizer, isso tudo é uma briga quase diária para conseguir isso. Porém, essa briga existe. Eu estou agora com um candidato aqui em São Paulo, o Tuca Munhoz, que ele está se candidatando para ser deputado estadual. Então, eu acho que isso aí é uma iniciativa, e ele é um cadeirante. Né? E ele faz parte do Instituto MDT, e é uma pessoa com muita clareza, né? E aí ele vai mostrando como eles são tornam eles quase invisíveis, apesar, né? E eu vou querer falar de outros invisíveis que tem, que a gente anda pelas ruas e não percebe como são invisíveis, né? Então, essa questão da invisibilidade é uma questão que a gente tem de estar atento, né? Eu me lembro de um estudo que foi feito na USP, eu agora não me lembro da faculdade que foi feito, que um cara resolveu virar um faxineiro dentro da faculdade. E ele era um estudante, mas ele ficou um faxineiro. Vocês acreditam que ninguém reconhecia ele? Ninguém reconhecia. É a mesma coisa, você vai para um hotel. Quando você chega no hotel, você não enxerga a faxineira. Você passa direto. Eu, por exemplo, faço questão de cumprimentar uma a uma. O garçom, um que esteja, todos esses seres, que eles são invisibilizados. Isso já é uma coisa para a política crescer nisso, né? Então, o que eu queria começar a falar para vocês que é o seguinte: como é que a gente dá mais proteção para a mulher na rua? Um dos elementos que faz parte da política pública para que ela tenha mais qualidade, as pessoas andem, é a iluminação. Pouca gente fala da iluminação. Todo mundo está preocupado de iluminar a via do automóvel, que ele tem lá o seu farol para iluminar, para um buraco ou outro que está aqui e está ali, enquanto a calçada não tem nada. Uma época eu brincava que eu achava que o poder público devia ceder lanterna para os pedestres, já que ele não consegue iluminar a calçada, só a via pública, e por que não a calçada? E a calçada é fundamental, não só para as pessoas com deficiência, mas se a gente for ver, por exemplo, a gente estava falando de acidente, nós temos pesquisa que a quantidade de acidentes que acontece na calçada é imensa, porque elas não são cuidadas, as pessoas vão andando, tropeçam. Eu posso perguntar para vocês, raro de vocês que não teve uma queda na calçada, até mais do que dirigindo o carro. Então, a calçada é um problema, mas o poder público não quer nem saber disso. Se ela é acessível, também não. Então, a gente não tem, com relação ao pedestre, a gente não conheço nenhuma cidade que faz pesquisa de quais os corredores principais de pedestre, onde mais passa pedestre. A gente tem defendido no MDT que, nesses locais, quem devia cuidar da calçada era o poder público. Não vamos dizer que todas as calçadas têm de ser cuidadas pelo poder público, não vai ser nunca, né? Mas a gente pode, pelo menos, definir quais os corredores principais de pedestre, e nesses daqui você dá prioridade, iluminar, põe sinalização. Hoje nós temos uma sinalização que, para mim, é revolucionária, né? Eu soube inicialmente na Inglaterra que o metrô estava congestionado e eles tiveram a ideia em cima, bem lá no meio de Londres, no centro, de fazer uma sinalização de tempo de deslocamento. Desse ponto até a Times Square 10 minutos, daqui até o outro mais 15, 10, 5 e tal. Vocês não acreditam, vocês acreditam que o metrô reduziu a demanda dele? Porque as pessoas descendo no metrô, procurar a linha, saltar na outra estação e subir, era um esforço tão grande, e elas ainda a pé perceberam que em 10 minutos ela estava em outro lugar, 15 minutos estava no outro. Então, hoje, a gente está defendendo muito que haja uma sinalização de tempo de deslocamento a pé. Isso, o único lugar no Brasil que eu conheço
nas praias do Leblon. Aí, eu não sei se tem outros lugares, mas lá tem. Então, isso é muito interessante. Você está andando a pé e você olha, poxa, até aquele museu, estou no lugar, 10 minutos, 15. Isso elimina de você ficar procurando até o transporte público, né? Então, eu só estou trazendo essas ideias para mostrar que a gente tem condições. A outra coisa, o que é? A gente diz, poxa, as pessoas ficam dentro do ônibus lotado e um monte de coisa. Horário de pico, como a Gláucia falou, fora do horário de pico. Agora, qual é o maior problema do transporte público? É que ele fica no congestionamento do automóvel. E ele tem muito mais direito a espaço público que foi roubado do automóvel. Se todas as vias onde passa o transporte público fosse proibido estacionar nos bairros mais afastados e nos outros bairros de maior circulação fosse faixa exclusiva de ônibus, nós estaríamos reduzindo, como a gente viu aí quando o Haddad era prefeito, nós reduzimos a redução de tempo de viagem foi impressionante. As pessoas chegaram a economizar 40 minutos, entende? Era incrível. Por quê? Porque ela vai direto. E quando chega no bairro, se fosse proibido estacionamento, ele também circularia muito melhor. E, com isso, eu tenho um tempo dentro do transporte coletivo muito menor. Veja só, uma coisa só, isso já revoluciona tudo que a gente está falando, da pessoa dentro do ônibus. Tal. Sobre o ônibus, horário de pico, nós temos discutido muito também que a gente tem de ver uma forma das atividades não serem no mesmo horário. A gente já tentou, quando era secretário em Brasília, nós tentamos ver se dava para fazer isso. Agora, com a pandemia, a gente já tem muita gente que faz home office. Então, a gente está defendendo que deveria ter uma tarifa fora do pico mais barata, para as pessoas se organizarem. Como é que o cara quer mudar o horário de trabalho se não tem vantagem nenhuma? Então, uma mudança do valor da tarifa fora do pico já incentiva as pessoas a irem para lá, né? A outra coisa, nós, já faz um bom tempo, acho que em 89, eu fiz parte de um trabalho lá na Associação Nacional de Transporte Público, aliás, eu coordenei essa comissão de circulação e urbanismo, e nós inventamos uma tese chamada Não Transporte, a reconquista do espaço-tempo social. O que a gente defendia lá? Que, ao invés de você querer resolver a demanda, eu quero ir, você põe um emprego lá, no caso de São Paulo, lá na Zona Leste, o emprego aqui, o cara tem de sair da Zona Leste até o centro. E, quando ele sai, ele pega, a via fica toda congestionada. Enquanto isso, no sentido inverso, ela está vazia. Então, a gente poder usar no contrafluxo. E a ideia qual era? Era de trazer as atividades mais para perto da habitação. E aí, hoje, se discute muito a cidade de 15 minutos. Quer dizer, você organizar as atividades de tal forma que você ande a pé 15 minutos. Né? Então, isso tudo faz com que todas essas coisas que a gente fala, que a qualidade do transporte, a gente tem como melhorar bastante a qualidade. E, com isso, a gente vai ter o quê? Igual que estava dizendo, as mulheres vão andar nas ruas, se elas forem iluminadas, nas vias que ligam os centros de emprego às estações de transporte público, nós já vamos ter um nível de segurança maior. Né? Do mesmo jeito que a gente estava falando sobre violência no trânsito. Né? O que acontece na violência no trânsito? O maior problema da violência no trânsito é a fiscalização. Quando o poder público fica isento de fiscalizar, é que começa a existir violência. Aqui em Brasília, eu coordenei um programa que a gente matava 800 pessoas, em 3 anos a gente reduziu para 400. Como é que reduziu? Lotamos a cidade de controle eletrônico de velocidade.
colocamos um batalhão de trânsito de 700 homens fiscalizando, entende? Pegamos as estradas que tinham muito acidente, duplicamos. Quer dizer, foi todo um trabalho para que o motorista aprendesse a respeitar as leis. E aí, depois que a gente baixou o número de motos, o que é que a gente fez? A gente resolveu fiscalizar a faixa de pedestre. E como é que a gente fiscalizou? Fomos avisando que a gente ia monitorar as faixas, ia fiscalizar, e marcamos uma data. Naquele dia, a gente pôs um guarda, um talão de multa em cada faixa. Olha que incrível, eles aprenderam na hora. Do mesmo jeito que eles aprenderam rapidamente com esse controle eletrônico de velocidade. Nós tínhamos uma das vias principais aqui, que é o eixo rodoviário. Nós fizemos uma medição, 86% ultrapassava o limite de velocidade. Quando a gente pôs o controle de velocidade, eu só dei uma entrevista para a Rede Globo, mais nada. Que no mês seguinte, eles iam receber uma notificação, não era multa. Sabe para quanto reduziu? De 86% para 4%. No outro mês que ia ter multa, foi para 1,60%. 1,6%. 3 meses depois era 0,8%. Aí a gente diz, nossa, eu falava na imprensa, digo, eu nunca pensei que o brasiliense era um cara que aprendia tão rápido. Rápido demais. Então, o que acontece é que o poder público não quer mexer muito com o automóvel. Então, quando a gente mexe, só que aqui, mesmo tendo um domínio incrível, uma cidade planejada para o automóvel, as pessoas foram totalmente favoráveis a esse programa, porque a matança aqui era gigantesca. Foi uma cidade construída, ao invés de avenidas, construíram uma cidade de rodovias. Então, a gente se desloca por rodovia dentro da cidade, né? Então, é óbvio que os carros corriam demais. Aí, o que a gente fez? Com isso aí, a gente reduziu a velocidade. É o que aconteceu em São Paulo, quando o prefeito Haddad resolveu reduzir a velocidade na via. Todas as vias com 50 km por hora. Isso é um dos efeitos mais incríveis. Então, vocês veem que a gente pode melhorar muito o transporte com medidas dessa forma, né? A outra coisa que eu queria falar para vocês era deixa eu ver mais o que está faltando. Por exemplo, estacionamentos. Tem umas cidades aqui, lá em Santa Catarina, que eles resolveram pegar todos os estacionamentos do centro da cidade e transformar isso em ciclofaixa. Eles colocaram, só para vocês terem ideia, 200 e poucos quilômetros de ciclofaixa. Imagina como melhorou a vida dos ciclistas na cidade sem gastar um tostão. Só tirou o estacionamento do carro e pôs ciclofaixa. Então, nós temos como melhorar bastante a qualidade do transporte e dar mais condições das pessoas usufruírem da cidade. Eu só pediria que vocês prestassem um pouco atenção, porque não é uma coisa que eu costumo fazer, mas eu estava aqui preparando isso. Tem um especialista em São Paulo, que é um dos caras que mais entende de poluição em São Paulo. Ele chama Paulo Saldiva. É impressionante, ele é incrível e tal. E aí ele escreveu um texto. Ele está ultimamente escrevendo uns textos incríveis. Aí eu queria trazer uma coisa que ninguém fala. Ninguém diz, que é os moradores de rua. Tá? A gente nem enquadra nessas coisas todas que eu fiquei vendo da intersectorialidade. Ele é como se ele fosse mais uma coisa invisível. Mas olha que texto interessante. Só vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência. Eu não sou daquele que gosta de ler o texto, mas vamos ver se eu consigo empolgar vocês com o texto dele.
Então, vamos lá. A cidade de São Paulo é o centro funcional de uma região metropolitana onde vivem cerca de 23 milhões de almas. É cortada pelo Trópico de Capricórnio, em um país chamado Brasil, o planeta Terra. Percorri com minha bike o centro da cidade, munido de uma máquina fotográfica dotada de uma lente especial, fabricado pela Compassion Company. É um artigo raro que me foi emprestado por um anjo que mora no pórtico central da Praça da Sé. Trata-se de um conjunto óptico extraordinário que ressalta aspectos invisíveis do cotidiano. Fotos obtidas hoje me permitiram identificar criaturas invisíveis, gente, invisíveis, com as quais convivemos sem percebê-las. Não me tome por tolo, eu peço. Anexo algumas imagens dessas criaturas, como prova da minha sanidade. São muito semelhantes a nós. Andam, sentem, têm famílias e até cachorros. Moram em casas estranhas, feitas de pano e papelão. Exemplo dessas habitações, eu os encontrei na Praça Marechal Deodoro, sobre a sombra das séries A Deusa da Fartura. Aparentemente vieram do espaço, migrantes do planeta Miséria. Espalham-se por todos os países da Terra. Somente São Paulo são mais de 40 mil miseráveis, concentrados em uma área de 4 quilômetros quadrados no centro da cidade. Desliguei a câmera, pois ela causou-me uma irritação ocular. Meus olhos ficaram úmidos, como se eu estivesse chorando. Passei pela Sé e devolvi a máquina ao anjo. Tentei chegar ao paraíso, subindo pela Liberdade. Para mim, o acesso estava fechado. Voltei com a baque e procurei a consolação. Foi o caminho que me restou no dia frio, no frio dia de hoje, na cidade de São Paulo. Acho que deu para vocês acompanharem e entender a história, né? Então, eu queria terminar a minha apresentação falando disso. Gente, a palavra mais mágica para mim, em muitas coisas, são todos os seres invisíveis. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente precisa trazer esse conteúdo dos invisíveis. Muitas vezes a gente não vê uma pessoa negra, preta, e ela não tem como se esconder, mas você não enxerga. Se for uma pessoa que está limpando a rua, aí você não enxerga. Às vezes, você olha, tem uma mulher linda, vestida de... e você não vê. As pessoas não conseguem nem aquilo que o misógino não deixaria passar de hipótese nenhuma, mas pela condição dele ele não vê, né? Então era isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Me desculpam se eu não consegui fazer uma outra aula sobre a teoria da interseccionalidade. Prometo a vocês que eu vou estudar bem mais isso. E muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, Nazareno. Galera aqui está pedindo depois para a gente compartilhar o texto, então depois vou pegar contigo a referência direitinha do texto para compartilhar com a galera. Foi super bacana as questões que você levantou. E eu queria agora, antes da gente entrar, que a gente agora no final da aula a gente vai recolhendo as perguntas que a galera vai colocando no chat e vai jogando para as pessoas. Mas antes de fazer isso, eu queria fazer um exercíciozinho com a galera em grupo, tá? Então, para a galera poder conversar um pouco entre eles também, tá bom?
Então, agora eu vou dividir vocês em pequenos grupos, tá, gente? De 3 a 4 pessoas. E a ideia da pergunta que vocês vão conversar, além de se apresentar, dizer de onde vocês falam, etc., vocês vão contar uns para os outros qual a melhor e a pior coisa em se locomover por transporte público na sua cidade. E se isso varia de acordo com gênero, raça, orientação sexual. Então, vocês vão conversar um pouco sobre isso. Beleza? Combinado? Vou pedir aqui para a Bárbara e para a Sara colocarem no chat a pergunta, tá bom? E aí vocês podem olhar no chat na hora que vocês forem para as salas. Beleza? Sara e Bárbara, vocês podem colocar? Colocou aí? Beleza. Bom, gente, vou colocar aqui, então, vocês. Vamos lá. Vou criar e aí vocês entram nas salas, tá bom? 1, 2, 3, meio, faça-se a mágica. Lembrem aí de aceitar o convite para ingressar na sala, gente. Aceitem aí o convite, senão vocês não vão para as salas. Lembrem de aceitar o convite, gente, senão vocês estão deixando algum coleguinha sozinho na sala. Não é legal deixar as pessoas sozinhas, falando sozinhas. Sem timidez, gente. Por favor. Por favor. Vou aqui dar uma remanejada, que eu tô vendo que tem umas salas que a galera ainda tá sozinha aqui. Rodrigo, Glaucia aqui. Eu vou para a sala também ou eu fico aqui? Ué, eu até tinha te colocado, acho, na sala. Pode ir, Glaucia. Fiquei sozinha em uma e eu voltei. Ah, eu tava te remanejando para outra. Tá, vou aceitar aqui então. Aceita. Gente, lembrem de aceitar aí o convite para a sala, tá? Você mandou para mim também? Mandei também, Nazareno. Para a Mandei. sala 16, é isso aqui? Eu tenho que escrever join? Isso. Isso. Eu sofro Clica muito em com join. esse sistema aí. Clica nisso e vai. Estou remanejando aqui as pessoas que estão numa sala sozinho, gente. Minha sala, estou acompanhando aqui também, ninguém aceitou. Não, eu tô aqui remanejando as pessoas. Tem muita gente que fica aí tímida e não vai. Vou pausar a gravação, tá, Rô? Tá. Vamos voltando. This meeting is being recorded. Vamos voltando aqui. Vamos voltando, esperando a galera voltar. Teve gente que caiu no meio da conversa.
Deu para conhecer um pouquinho mais as outras pessoas? Nem deu tempo de se despedir. Ai, Mariana, desculpa. A gente ainda tem aqui um chãozinho para cobrir, então por isso que eu quis voltar. Foi mal. Prometo que da próxima vez eu tento dar mais tempo para todo mundo. Foi bom o tempo, né? Tá, que bom. Bom, gente, vamos ver aqui se todo mundo já está voltando. Gláucia já está aqui de volta, Nazareno já está aqui de volta. Deixa eu colocar Gláucia aqui. Não sei se Nazareno já voltou. Meninas, já. Já está aqui. Bom. Acho que foi bom, né? Esse tempinho para dar uma aquecida nos motores, né? A gente tem, por enquanto, 2 perguntinhas aqui só, e o nosso tempo realmente já está curto mesmo. Então, eu também coloquei esse exercício em grupo porque eu vi que a galera hoje foi um pouco mais tímida nas perguntas. Então, tem 2 perguntas aqui. Uma é da Carol Laterça e outra da Camila Rodrigues. A Carol perguntou, eu acho que até alguém tinha até já começado a responder aqui no chat, mas acho que até, não sei se Glaucio, quanto manja disso, pode também falar. É interessante, que é a Carol falando que já ouviu falar que pessoas são consideradas indígenas apenas se tem registro junto à FUNAI. É real isso? Achei essa informação bem estranha, já que é por autodeclaração. Então teve alguém aqui até que começou a comentar no chat também. Então não sei. Gláucia, você sabe um pouco como isso funciona a nível de censo e das outras pesquisas que você mencionou hoje? São 2 coisas, né? Uma, eu não sei totalmente assim, mas eu posso dar caminho para as pessoas pesquisarem. Uma é a questão do censo, a autodeclaração. Então, você se autodeclara, você pode se autodeclarar indígena onde quer que você more. E a outra é você poder participar de editais e políticas públicas para políticas territorializadas. E aí não vale só para os indígenas, vale para os quilombolas também, para os ribeirinhos, e para todas as outras, não se lembro que são 13 ou 15 tipos de comunidades diferentes que são protegidas por leis, assim. Então, não é só, mas aí você tem que estar no território e tem que estar comprovado lá a sua etnia, enfim, a sua atividade. Então tem outras coisas além da autodeclaração de raça-cor. Tá. E aí tem mais uma pergunta aqui para você, Gláucia, também, e aí, enfim, se Nazareno também quiser depois entrar e também conversar. A Camila perguntando que ela entende que a correlação de 3 fatores é de maior dificuldade estatística do que a tradicional de 2 fatores. Mas você poderia esclarecer os principais pontos de dificuldade? Olha aí, uma aula de estatística, olha que delícia, preparada, quase 9 horas da noite. Vamos lá. Essa aula. Sim, tem uma questão também, que é quando a gente tem a questão que as bases de dados não são tão grandes para fazer todas esses recortes, porque quanto mais recortes você faz, mais grupos, né? Então, falando de grupo de mulheres negras de classe D, grupo de mulheres negras de classe C, para cada um desses grupos, você vai ter que ter uma amostragem maior, uma amostra maior, desculpa. Então, você vai ter que ter um número maior. Então, você também não tem tantas bases de dados assim para fazer todas essas correlações. Além disso, quando você não está fazendo pesquisa quantitativa, mas está fazendo uma pesquisa mais qualitativa, a própria pessoa que está respondendo tem dificuldades de dizer se ela sofre aquilo porque ela é mulher, porque ela é negra ou porque ela é pobre, porque essas coisas se interrelacionam na vida da pessoa. Então, quando você vai fazer uma entrevista, também é muito difícil analisar, porque as coisas se somam, né? E você não tem tantas formas de analisar pessoas que se destacam. Então, por exemplo, fazer um grupo de controle. Eu vou avaliar mulheres
negras, ricas, que sempre foram ricas. Você não, a quantidade de pessoas que você vai achar para participar desse grupo de controle, para comparar depois com as mulheres que são pobres, é muito pequena, assim, sabe? Você não consegue, de fato, ir fazendo todos esses recortes. Então, complica. E sempre vai ter alguém que vai perguntar, mas as mulheres da classe C? E as mulheres... Porque a classe também varia ao longo da vida. Então, tem todas essas questões. Então, o que a gente vai avançando, né? E sabendo que são algumas coisas. Saber que há correlação e saber que a correlação não explica tudo. Então, a gente vê, por exemplo, quando não tem dados de raça, as pessoas tentam fazer correlação com território e renda. Mas isso não é o dado de raça. Então, é isso, a gente vai avançando. A gente está avançando, estamos esperando aí que esse censo traga alguma luz para a gente avançar mais. Legal, Gláucia, valeu. Vou colocar aqui para o Nazareno uma pergunta que o Vitor mandou. O Nazareno acho que trouxe um pouco a questão da acessibilidade também, né, da importância disso. E aí, Vitor coloca que gostaria de perguntar sobre a questão da acessibilidade em relação ao peso também das pessoas. Porque muitas vezes as cadeiras para obesos, pessoas obesas, não é maior do que as demais. E a catraca acaba se tornando um impeditivo para essas pessoas passarem também. Idosos e crianças também sofrem com a questão da catraca. Então, como vocês veem isso? Nazareno, como é que você vê? Depois a gente passa para a Gláucia e aí a gente vai se despedindo. Eu não sei direito aí por exemplo, a pessoa com deficiência ela entra pela porta, ela não entra pela frente, ela já entra pela parte lateral da saída, né? Se ele tiver registrado como uma pessoa obesa, aí ele passaria por lá. Na época que eu conversava com o pessoal, pessoas com deficiência, eu falava muito da dificuldade. Eu sempre fui um cara mochileiro, né? Então, você ia lá para, mesmo você estando magro, para passar na catraca com a mochila grande, era um problema. E aí eu estava falando que na época eu até mostrava, né, como você tem várias formas que vai complicar a sua vida, né? O idoso ele tem uma vantagem, ele entra pela porta da frente e já desce, ele não passa na catraca, né? Então, já tem essas vantagens. Mas é isso, a questão do obeso, aí eu não saberia informar direito como é que é, mas é isso só que eu poderia dizer. Tentar acrescentar aqui, eu acho que tem duas situações, né? Tem o diagnóstico geral, que é o que a gente tem hoje, a gente também tem que entender como deveria ser, assim. Então, é importante pontuar que a catraca, alguém colocou aqui, a catraca é um impeditivo físico e conceitual, a Carol Blatter está perguntando, eu diria que não é por causa do pagamento, acho que tem muitas questões. Primeiro, tem uma questão de controle social, assim, a catraca é um símbolo desse impedimento da pessoa poder usar o transporte, né? Então, inclusive, vale a pena seguir o pessoal da Tarifa BH, que é uma organização que fala bastante de catraca e por que a catraca é esse símbolo de controle. Não tem a ver com pagamento, vários países europeus, você não tem catraca e tem pagamento, não tem nada a ver de fato com o pagamento. É uma questão mais impositiva mesmo. E agora, a questão das pessoas, não só as pessoas obesas, né? A questão é o quanto... isso, obrigada, Tarifa Zero, Movimento Tarifa Zero BH. O quanto que o sistema não é adaptado para as pessoas em geral. Então, se a maioria da população não cabe no banco, e é a maioria da população que não cabe no banco, porque não precisa ser obeso para não caber no banco, se a maioria da população não cabe no banco, o sistema está errado. Estou falando do momento que a pessoa está sentada, né? Fora, além da catraca, o dimensionamento não é feito, pensado
nas pessoas. O mesmo vale para a altura que você segura a barra. Aquela barra não é feita para as mulheres. A altura da barra do metrô e do ônibus não é feito, porque... Ou as pessoas que batem a cabeça na barra, enfim, tem todas as questões. Nem Eu que sou baixinho, às vezes não alcanço a barra. Então, e assim, e a altura e a estatura da população é plenamente conhecida pelo Ministério da Saúde, pela pesquisa do Vigitel. Então, não é uma questão de, a gente não sabe quanto ou é questão do sistema de transporte ser feito para o próprio sistema de transporte, não para as pessoas que vão usar o sistema. Mas a questão da obesidade realmente é algo ainda vexatório, porque a pessoa ainda tem uma questão de colocar isso como sendo uma culpa da pessoa. Então, tem essa questão preconceituosa também. Verdade, verdadeiríssima. Gente, queria agradecer todo mundo pela participação hoje, pelas conversas, pelas questões que colocaram, e agradecer especialmente Glaucia e Nazareno pela aula, pelo conhecimento que vocês trouxeram, compartilharam tão generosamente aqui com a gente hoje. Então, fiquei muito feliz de poder assistir vocês. Então, muito obrigado, viu, gente? Obrigada. Obrigado a todos que viram, todos. Um abraço aí. Um abraço, Glaucia, também. Obrigada. Obrigado, Boa gente. noite, Nazareno. Prazer compartilhar a mesa. Nossa, prazerzão. Lembrando que quinta-feira estamos aqui de novo, gente. Aí a gente ainda vai ter Paik e vamos conversar também com a Amanda sobre desafios de pesquisar mobilidade e interseccionalidade, de pensar nos nossos estudos e dados, tá bom? Gente, até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente.